Olá pessoal, bom, hoje então a gente vai falar bem rapidamente sobre a avaliação fisioterapêutica baseada na CIF, como a CIF pode abordar e nortear a avaliação do fisioterapeuta. Né? A CIF então, é a Classificação Internacional de Funcionalidade, né, de Incapacidade de Saúde, mas conhecido como Classificação Internacional de Funcionalidade, é a CIF, né, tão falada CIF. Ela é um conceito que envolve aí diversos conceitos, digamos assim, né, onde vão avaliar não só a condição da saúde, mas as atividades que podem vir a ser incapacitadas, né, as funções e estruturas do corpo, fatores ambientais, pessoais, bem como a participação. Ela acaba norteando, então, a avaliação em cima de um modelo que a gente chama que é o modelo biopsicossocial, né? Um modelo, então a gente vai estar verificando não só os aspectos biológicos, mas os aspectos sociológicos e psicológicos também desse paciente e a interação entre esses aspectos, né? Então acaba sendo um conceito muito mais atual hoje em dia e extremamente importante no processo de avaliação do fisioterapeuta. Né? Então, a conceituação, as terminologias da CIF, né, vão envolver ali a parte de funções do corpo e estrutura do corpo. Então, né, são as funções fisiológicas do sistema, as estruturas, as partes anatômicas. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, um problema de força muscular do quadríceps, né, então a gente tem a estrutura do quadríceps, né, a parte anatômica da coxa, né, e a função de força muscular ali que pode vir a ser impactada. Né? As atividades vão estar diretamente relacionadas às aquelas atividades do dia a dia, as AVDs, né? As famosas AVDs que a gente fala. Então pode ser, por exemplo, uma atividade de levantar de uma cadeira, de subir uma escada, tá? Então são a execução das tarefas do dia a dia que esse paciente realiza. Né? A participação, então, é um conceito que entra na participação de vida social, né? Então, as atividades sociais que todo mundo participa, e esse nosso paciente também vai estar participando e pode estar vindo a ser impactado por alguma disfunção ou não. Tá? E os fatores ambientais, então, compreende os fatores externos, né? O fator do meio ambiente, aonde que nosso paciente vive, aonde ele circula, aonde ele interage com o meio ambiente. Tá? Além disso, né, então, além de todos esses conceitos que a CIF vai estar abordando, ela também vai abordar os fatores pessoais, né? Então, o fator de como esse paciente ele vai interpretar e responder, enfim, a todos esses itens que vão estar envolvendo a atividade que vamos estar avaliando ali naquele momento, né? É uma abordagem que acaba trazendo a atividade como conceito central ali, enfim, do que a gente queira analisar, tá? Considerando todos os outros itens, todos os outros conceitos que a gente já falou até o momento. Então, por exemplo, né, para tentar exemplificar uma atividade sentada à cadeira, então às vezes uma paciente que tem uma artrose de quadril, né, e já avançada, essa artrose de quadril leva a uma perda da força muscular de quadríceps, né, que leva ela a uma incapacidade de sentar e de se levantar de uma cadeira. Né? Obviamente, a perda dessa capacidade, né, e a ausência de realizar essa atividade também pode impactar na força muscular, então por isso a seta acaba sendo ali uma via de mão dupla. Né? É, e aí a gente pode pensar aí na questão do fator social, né, a atividade religiosa. Então vamos supor que essa nossa idosa aqui é uma que gosta de frequentar uma igreja e aí ela precisa na igreja lá, ela precisa realizar a atividade sentar e levantar. E no momento que ela tem uma incapacidade dessa atividade, né, ela deixa de exercer essa atividade religiosa. Né? E aí o fator ambiental a gente pensa aí na acessibilidade, então essa idosa, né, essa nossa paciente, ela tem um elevador dentro de casa, né, para sair de casa ela precisa descer uma escada, subir uma escada, na igreja a mesma coisa, então lá no local onde ela vai realizar a atividade religiosa dela, tem uma acessibilidade para ela desenvolver essa atividade, ela precisa de repente subir uma escada enorme, né, não tem um elevador, não tem uma rampa, então isso acaba impactando na acessibilidade
para ela desenvolver aquela atividade. E, obviamente, se ela acaba não conseguindo exercer aquela atividade que ela tanto desejava, ela acaba também desenvolvendo um quadro de depressão que pode comumente acontecer por conta da ausência dessa atividade, e aí a gente gera esse ciclo. Então percebe que esse é o conceito da CIF, onde a gente vai estar analisando não só a parte biológica da situação, como uma artrose, o desenvolvimento da artrose, fisiopatologia, né, e a progressão dessa doença, mas todos os outros fatores que podem influenciar ou podem ser influenciados pela situação de fato ali analisado, tá bom? Além disso, então, eu gravei um videozinho também. Tem um aplicativo do Crefito 4, que é de Minas Gerais, que também é bem fácil de se utilizar e dá uma abordagem bem ampla e detalhada um pouco mais. Então, esse vídeo a gente só resumiu basicamente como a CIF vai estar como ela vai estar sendo aplicada durante a nossa avaliação, né, durante a nossa interpretação e análise da situação, mas ela envolve um conceito muito maior e mais amplo que necessita de um estudo mais aprofundado. Então esse é o vídeo, então esse é o aplicativo que nós temos, Crefito 4, né, Crefito Mobile, e lá na parte de legislação tem a parte de fisioterapia e tem a CIF, além de outras coisas, mas a CIF é o ponto importante. Então ele tem falando sobre o modelo da CIF, que é esse que a gente falou no vídeo bem mais rápido, então sobre o conceito, sobre todas essas inter-relações entre esses conceitos, e vai mostrando os qualificadores, como da parte de função de corpo, da estrutura do corpo, né, dos qualificadores para atividade e participação. Então, né, vai mostrando aí os qualificadores de fatores ambientais. Né? Então, vocês, quando começarem a ver cifras, vocês vão ver que elas têm uma série de siglas. Né? E essas siglas vão representar aí algumas condições, tanto patológicas como condições aí de fatores ambientais e de participação. E aí esse aplicativo pode te ajudar nessa parte. Então a sigla B é para função de corpo, e aí dentro da B tem funções mentais, sensoriais, enfim, uma série de outras, o S, estruturas, né, estruturas relacionadas com movimento, pele, enfim, atividades e participação. Então, cada sigla dessa vai estar relacionada a um daqueles conceitos e que vai ser desenvolvido mais ainda. Então, quando tem aí a sigla por completo, né, você entra nesses estrutos e você consegue compreender o que aquela sigla está querendo dizer, qual é a função do corpo, qual é a estrutura, qual é a atividade de participação, né, quais são os fatores ambientais que vão estar relacionados com essa situação. Tá? É um aplicativo gratuito desenvolvido pelo Crefito de Minas, né, o Crefito 4. Pode baixar, gratuito, não precisa se cadastrar, não precisa de nada, é só realmente baixar o aplicativo e começar a usar. Então acho que para a CIF ajuda bastante a uma consulta bem rápida, né, e até a um início do estudo aí mais aprofundado sobre o que é a CIF. Tá bom? Então espero que esse vídeo tenha ajudado a clarear um pouco mais sobre a CIF, que a gente já tinha pedido para começar a estudar na semana passada. Então hoje é mais ou menos para a gente fechar esse conceito de CIF, né, esse tema de CIF, como ela pode estar sendo abordado em várias atividades, em várias avaliações, nas avaliações ortopédicas, neurológicas, reumato, enfim, para qualquer ação, qualquer situação da fisioterapia, a CIF ela vem para ser abordada e para ser utilizada. Tá? Então, qualquer dúvida, coloca a mensagem lá no Google Sala de Aula. Espero que tenha ajudado. Um beijo, um abraço e até a próxima.